Olá, hoje eu vou falar sobre um problema que é muito comum, que é aquela barriguinha teimosa que insiste em não desaparecer. E eu vou abordar esse tema de uma forma que você nunca viu antes. Aproveite já para encaminhar esse vídeo para quem você sabe que vai curtir esse conteúdo, que precisa saber disso. Chama quem está sofrendo com a barriguinha, que hoje nós vamos entrar aqui numa visão bem profunda sobre esse problema. Então, seja muito bem-vinda ao videocast Corpo Ideal de hoje. Aqui nós discutimos os passos da sua jornada rumo ao corpo ideal, ou seja, como as mulheres expatriadas podem recuperar o corpo ideal sem neuras. A gente se pergunta muitas vezes, até recebi muita gente hoje quando eu anunciei o tema da live, muita gente veio e falou: por que que essa gordurinha não some, né? Por que que eu fico com essa pochete? Existem, claro, as diferenças genéticas, né? Existem diferenças constitucionais, até diferenças, por exemplo, entre os homens e as mulheres, né? Na distribuição de gordura do corpo, isso é um fato científico, é um fato conhecido, né? Que os homens, por exemplo, eles tendem a acumular mais gordura na barriga, as mulheres tendem a acumular mais gordura no quadril, mas isso não é uma regra 100%, né, que todo mundo é assim. E muitas mulheres têm realmente esse problema da barriguinha que incomoda. Então, existem para todas as pessoas com relação ao peso, às gordurinhas, principalmente quando a gente fala de gordura localizada, existem áreas do corpo que são realmente teimosas, e isso tem a ver com a nossa constituição, com a nossa herança familiar, com o tipo de forma de corpo que a gente recebeu geneticamente. Isso tende a piorar, por exemplo, quando a gente entra num efeito sanfona. Por quê? Porque se você tem uma área que o seu corpo preferencialmente acumula gordura, por exemplo, digamos que eu acumule gordura na barriga. Então, se eu engordar um pouco, o primeiro lugar que vai acumular vai ser ali. Quando eu for perder peso, provavelmente esse vai ser o último lugar que vai perder peso. E se eu ficar num efeito sanfona de ganha, engorda ali. Quando perco no outro lugar. Essa proporção tende a ficar cada vez pior. Tá? Isso é um dos grandes problemas do efeito sanfona. A gente acaba fortalecendo, na verdade, o acúmulo exatamente na área onde é o problema. Isso, claro, não se aplica num caso de obesidade, por exemplo, de um sobrepeso generalizado, que aí não é mais uma questão de gordura localizada, mas é uma questão de gordura por tudo, né? Aí é uma questão um pouco diferente. Mas vamos começar com a parte que a gente quer saber, né? Alimentação. O que a gente pode fazer com a nossa alimentação para melhorar essa questão das gordurinhas na barriga? Então, existe alguns autores que já escreveram sobre a famosa barriga de trigo, que o pessoal fala. Porque tem a ver com uma questão do glúten e a gordura abdominal. Na verdade, o tecido gorduroso, ele é um tecido que pode ser considerado um tecido pró-inflamatório, né? Ele tem uma tendência a gerar inflamação ou permanecer estados inflamatórios no corpo. E o glúten, ele tem um efeito também pró-inflamatório, então ele tem um efeito que pode apoiar, ele pode fortalecer esse efeito do acúmulo de gordura nessa região. Existe também uma associação importante da frutose, que é um tipo de açúcar encontrado, na verdade, assim, a molécula de frutose, metade do açúcar que a gente consome como açúcar de mesa, o açúcar normal, né, açúcar de coco, de cana, não importa, mas o açúcar, ele que a gente come, ele é uma molécula de frutose e uma de glicose. Então, 50-50. Para os produtos industrializados, por exemplo, um exemplo clássico são os refrigerantes, eles têm muito mais frutose, né? Eles têm um teor de frutose maior. E a frutose, ela está associada, assim, estatisticamente mesmo, existem estudos que comprovam isso, essa associação, ao aumento de triglicerídeos, que é um tipo de gordura, digamos assim, ruim para a saúde, e tem uma associação com o acúmulo de gordura no fígado, tem uma associação com o aumento de circunferência abdominal. Então, que é o aumento da medida, né, mesmo da circunferência da barriga. Essa gordura abdominal, essa circunferência abdominal, ela é uma medida para a gente na medicina que ela serve até para medir como fator de risco cardiovascular. A partir de uma determinada medida, a circunferência abdominal, ela indica um pior risco cardiovascular. Na verdade, não é que a gordura abdominal em si seja pior do que uma gordura nas coxas, digamos assim. Não é isso. A questão é que ela é um fator prognóstico, ela é um sintoma de que a saúde está pior.
Então, ela está associada a doenças cardiovasculares, ela está associada a determinados problemas de saúde. Não é que ela seja a causa do problema de saúde, ela é apenas um sinal que o corpo está dando de que existe um problema. Gordura na barriga não é que ela seja a causa de muitas doenças, mas ela é um sinal de que existem determinados desequilíbrios e ela é um fator que serve como fator de risco, né? Ele é como se fosse um fator, um sinal de que o risco é maior para essas pessoas. Existe um outro problema que é a questão do inchaço após as refeições, né? Mas isso não é o que eu vou falar hoje, a gente está falando mesmo das gordurinhas. Então, com relação à parte nutricional, o que dá para fazer também é, por exemplo, o jejum intermitente, né? O jejum intermitente, ele é uma arma poderosíssima no sentido de acabar com as nossas reservas que a gente tem no corpo, né? Durante o período de jejum, a gente dá ao corpo a oportunidade de se desfazer dos acúmulos, inclusive os acúmulos de gordura localizada. Então, o jejum é uma arma que pode ajudar, sim, quando a gente tem aquelas gordurinhas teimosas que insistem em permanecer. E, claro, os exercícios físicos para fortalecer a musculatura do abdômen. Fortalecer a musculatura ajuda a diminuir flacidez nessa região, ajuda a fortalecer toda essa região e a parte da coluna também, então é importante. Mas a gente não pode dizer necessariamente que eu vou fazer abdominal para queimar a gordura, como a gente fala, queimar a gordura da barriga. As pessoas gostam de acreditar, né? Eu vou fazer um monte de abdominal para queimar a gordura. Na verdade, as abdominais é um exercício, como qualquer outro exercício, vai fortalecer a musculatura, traz muito benefício, mas ele não queima a sua gordura da barriga necessariamente, ele fortalece a sua musculatura ali, tá? E existem infinitas variações de abdominais, assim, infinitas, que podem ser feitas. O Pilates, por exemplo, trabalha muito essa questão do abdômen, do core mesmo, né? Eu tinha um professor de Pilates que falava o powerhouse, que é o nosso centro de poder mesmo, de dar suporte para a nossa verticalidade, e a prancha, né? O exercício da prancha, não sei se vocês conhecem, que você apoia ou na palma da mão, ou com os braços no chão, assim, né? Os cotovelos, e fica com a coluna reta. E para fazer isso, você tem que segurar mesmo os músculos mais profundos do abdômen de forma contraída. E o legal da prancha é que você vai adaptando ela, você começa com poucos segundos e vai aumentando os segundos, que você fica um exercício estático, não é de repetição necessariamente. E é um ótimo exercício para tudo, para a musculatura da coluna, para a musculatura da barriga, então é feito muito no yoga também. Eu quero entrar na visão integrativa desse tema. Então a gente pode se perguntar por que no meu corpo, na forma do meu corpo, eu manifesto essa barriga, tá? Por que não é outra coisa? Por que é a barriga? Porque eu não acredito, gente, que nada é por acaso, tá? Eu sou uma pessoa que eu não acredito no acaso, porque é o meu destino, porque é assim, é porque é. Não, algum motivo tem. Então, assim, a barriga, em quase todas as tradições de sabedoria que se conhecem, seja na tradição budista, hinduísta, na medicina tradicional chinesa, na medicina tibetana, na medicina antroposófica, a gente tem essa divisão dos centros energéticos do corpo em chakras. Então, isso é uma coisa que todas esses tipos de medicinas complementares conhecem, tá? Mesmo as ocidentais, né, as nossas aqui, como a medicina antroposófica, que é europeia, elas reconhecem essa questão dos chakras, então, que são centros energéticos no corpo, então não tem nada de muito esotérico nisso, são centros energéticos realmente. 2 deles se encontram na barriga, um embaixo, mais embaixo, o segundo, e o terceiro, que é o plexo solar, que a gente fala que é essa parte do estômago mesmo, em cima, a boca do estômago. E esses centros, eles são, pra gente, na barriga, é o nosso centro de ação, tá? É o nosso centro de defesa, da força de luta, do fazer, do querer, do fazer acontecer. Então, a gente pode até pensar nisso com relação à diferença de constituição entre homens e mulheres, né? Os papéis que a gente evoluiu como homens e mulheres não são iguais, né? Qual que era o papel arquetípico, o papel evolutivo, o papel do homem num estado primordial humano? O homem protegia, ia à luta, defendia, trazia comida para casa, era o polo yang, entre o yin e yang oriental. O homem é o polo yang, é o que vai atrás, né? E a mulher, ela era a receptora, de abertura, de receber, de nutrir,
o polo yin de tudo isso, de relaxar, né? O homem era o polo de a luta. E o que acontece hoje? Que a gente, como mulher, a gente acaba tendo que assumir muitas vezes esse papel de ir à luta, de tudo, porque é assim, né? A nossa sociedade evoluiu para ser dessa forma agora. Não estou dizendo se é certo ou errado, é o que é. Claro, gente, que nada é 100%, mas a gente precisa pensar na necessidade, porque existiu em algum momento a necessidade de defender esse centro. Porque aí, se a gente for pensar assim, para a expressão do corpo, essa gordura que se acumula nesse determinado lugar, ela tem uma função física de estar lá. Tá? A gordura é um tecido de proteção, uma isolação térmica, inclusive. E a pergunta que se faz, que a gente pode se fazer, se a gente tem esse problema, é do que eu tive que me proteger? Em que momento do meu desenvolvimento, seja na infância, seja como adulto, seja agora, na quarentena, na pandemia, enfim, ou quando esse problema apareceu, qual barreira, por que eu tive que criar essa barreira para proteger esse meu centro? Tá? Então, eu tive, por exemplo, um exemplo de uma seguidora, até não sei quem acompanhou a live, teve uma live de mentoria um tempo atrás, teve uma seguidora que escreveu e ela mudou de país, teve uma dificuldade muito grande ao chegar na Europa, entrou em depressão e desde então ela falou que ela tem como uma boia, né, uma barriga que não quer ir embora. Então a gente entrou um pouco nisso. O que eu gosto de fazer associação também? Que esse estado de luta, esse estado de proteção de luta, é um estado de estresse, tá? O nosso estresse crônico que a gente vive é isso, né? Estresse é reação de luta e fuga. O que acontece no corpo? Eu repito isso sempre, né? O corpo libera cortisol, o nosso hormônio, entre outros hormônios, mas o cortisol é o hormônio clássico de luta e fuga, para dar energia para lutar e fugir. E essa é uma atitude masculina, né? A atitude de luta e fuga, né? Os homens têm a tendência à luta, têm a tendência à proteção, têm a tendência a essa manifestação de ação e têm a tendência a acumular gordura na barriga. O que acontece, por exemplo, na medicina, se a gente dá cortisol para alguém? Se a gente pega esse hormônio do estresse, sintetiza ele no laboratório e dá como medicamento. Isso também é uma coisa que é conhecido, clássico da medicina, que acontece um acúmulo de gordura, as pessoas ganham peso e as pessoas ganham gordura abdominal. Então, o papel disso não é para ser, assim, esquecido, porque isso é um fato, né? Que o cortisol, quando for administrado para um paciente a longo prazo, ele vai gerar um acúmulo de gordura, principalmente no abdômen. Então, o que eu gostaria de colocar? Que possíveis causas para a gente pensar se a gente está tendo esse problema, tá? O que é possível? Pode ser que você, como mulher, teve que assumir um papel muito masculino. Não estou dizendo em certo ou errado, nada disso, não é um julgamento, mas é um fato, talvez. Ou você teve que se defender mesmo de uma situação de estresse, de uma situação de mudança, você teve que criar uma barreira de proteção, talvez na infância, e para quem tem essa constituição já desde sempre, talvez na infância, você precisou criar uma barreira de proteção, né, nesse seu centro de ação, aqui na barriga mesmo, e talvez seja simplesmente o fato de você estar no modo de luta constantemente. Que você esteja num modo de vida onde você vê tudo como esforço, como sacrifício, como luta. Eu estou matando um leão por dia. E talvez não seja nem o caso de mudar a sua vida completamente, mas de mudar a sua atitude em relação ao que está acontecendo. O que a gente pode fazer para piorar isso? O que a gente pode fazer para piorar ainda mais esse problema que já está lá? Gerar mais estresse ainda. Então, se eu, ao invés de eu tentar fazer pazes com isso, tentar relaxar, tentar diminuir essa carga de luta, se eu gerar mais estresse ainda, eu vou estar piorando a situação. Se eu criar uma relação de vergonha, de rejeição com relação ao meu corpo, eu vou estar piorando essa situação, porque isso é estresse. Para o corpo é estresse. Se eu querer lutar contra isso, eu vou estar alimentando ainda mais esse estado de luta. Né? O lutar contra esse problema não é o ideal nesse caso, tá? Claro, você pode adaptar a sua alimentação, você pode fazer exercício, é lógico, isso faz bem, mas não ver isso como uma luta,
Aí que é a questão. Então, como superar esse problema da gordura na barriga? A alimentação, então, diminuir o glúten, diminuir o trigo, refrigerantes, cerveja, preferivelmente abolir isso ou diminuir para que seja, sei lá, uma vez por semana. Atividade física, claro, fortalecer a musculatura abdominal faz bem e ajuda. Jejum intermitente, principalmente se o seu caso é um caso que não é uma questão de sobrepeso geral, mas uma questão de gordura localizada, o jejum com o tempo ele ajuda mesmo a diminuir essas reservas que ficam assim guardadas ali. E relaxar, gente, eu não canso de dizer isso, porque é uma coisa que a gente ignora absolutamente. Relaxar. O cortisol, os hormônios do estresse, eles causam ganho de peso, eles causam aumento da gordura abdominal, tá? Então, relaxe. Aceite o seu corpo. Aceite que o seu corpo é único e ele talvez não vai ser igual o corpo de uma modelo, de uma top model. Tudo bem, a gente não precisa ser todo mundo igual. A gente tem que, por isso que eu falo o corpo ideal é o corpo que é o seu ideal. Não o ideal de beleza impossível que a gente vê por aí. Então, aceite o seu corpo, aceite a sua unicidade. Você como ser absolutamente único, não existe outro igual, né? E se o universo, Deus, ou o que você acredita, achou que o mundo precisava de um ser assim, gente, a gente tem que dar valor, a gente tem que reconhecer o nosso valor e não brigar contra nós mesmos. E o que dá para fazer, então? Existem 2 tipos de meditação que eu gosto de falar com relação a isso, que são importantes. Primeiro de tudo, relaxar, porque de um estado de luta, a gente não consegue gerar nenhuma mudança muito produtiva. A gente precisa realmente de um estado de relaxamento. Então, de alguma forma, descubra o que funciona para você para atingir um estado de relaxamento. E aí, concentre a sua atenção nessa região e observa que sentimentos que surgem, quais emoções que surgem. Se você fecha os olhos e se concentra nessa região que você considera como um incômodo, que sentimentos surgem para você? Que emoções você tem? E talvez, com o tempo, você comece a perceber por que essa barreira física, né, essa defesa, essa barricada, se criou no seu corpo. Tá? Então, respira fundo, traz a respiração para essa região, reconheça o quanto é válido que o seu corpo tentou te proteger, né? Que na verdade essa tentativa fez sentido, ele quis proteger esse seu centro da sua modalidade de luta, então ele realmente interpretou isso como precisa de defesa e criou uma barreira física. Comunica mentalmente com o seu corpo, informando que você agora tomou consciência disso, você vai se defender, você vai se proteger de outra forma. E você vai, através do relaxamento, conseguir sair desse estado de luta. E que essa barreira não é mais necessária. Então, agradeça mesmo, gere gratidão pelo seu corpo, pela tentativa de proteção, pela criação dessa barreira. Agradeça e deixe claro que isso não é mais necessário. E se a gente for fazendo isso sempre, gente, existem mudanças, tá? Isso é bem importante. A outra meditação que a gente pode fazer é uma meditação de abertura, tá? Isso principalmente para nós mulheres. Trazer atenção a essa região fechada, essa região que está protegida, que está em estado de luta. Traz atenção lá para esse fechamento, para essa barricada, e repete para si mesma, internalizando isso. É seguro estar aberto à vida. É seguro estar aberta à vida. Sinta isso. Você pode confiar, principalmente se você tem alguma fé, você não precisa desse estado de luta constante, de esforço constante, sabe, de proteção. Você pode relaxar que as coisas têm o seu rumo. A multiplicidade de experiências de vida, relaxa, solte essa tensão de defesa. Claro, a gente precisa de tempo para conseguir se habituar com essa abertura, mas é extremamente importante para a gente ter sucesso em uma coisa que a gente quer manifestar fisicamente, né, no nosso corpo, tá bom?
O corpo, ele é muito sábio. Se a gente prestar atenção, o corpo fala muito com a gente, né? Tudo que a gente sente de desagradável é uma mensagem. Tudo que a gente sente de desagradável no corpo é uma mensagem que o corpo está dando, que está pedindo atenção. Então, talvez a gordurinha na barriga é o corpo dizendo, ó, talvez seja na hora de relaxar, de sair do estado de luta constante, de sair do estado de esforço constante. É seguro estar aberto à vida, tá? Porque é uma verdade, gente. A gente não precisa estar o tempo todo encolhido, com medo, com tensão. Tem que soltar a tensão. Então, soltar a tensão é seguro estar aberto à vida, gente. A vida traz. Não vai trazer nada que a gente não consiga lidar. Tá bom? Então, é seguro estar aberto à vida. Eu vou deixar esse vídeo disponível, tá bom? Lili perguntou, vou deixar esse vídeo disponível sim. E encaminhem, se vocês sabem alguém que tem esse problema, que possa se beneficiar, encaminhem, porque a gente precisa mesmo de mais abertura no mundo. A gente, pandemia, estresse, exatamente, a gente está numa situação de muito medo, de muito estresse, de muito fechamento, em todos os sentidos, né? Isolamento, fechamento. Então, é importante a gente pensar também por esse lado.